Espaço RP Educação. Esse é um espaço criado pelo Portal RP Bahia na RPTV para dar lugar ao projeto de educação continuada iniciado desde 2005 por nós, os idealizadores do Portal RP Bahia, eu, Marcelo Chamusca e Márcia Carvalhal, a grande parceira nesse projeto. Aqui terá lugar toda e qualquer iniciativa que tenha o objetivo de fortalecer o corpus teórico das relações públicas e ou contribuir para o avanço do conhecimento técnico da nossa profissão. Cursos, palestras, conferências, seminários, dentre outras atividades que sirvam ao propósito da educação em relações públicas e áreas afins, serão sempre muito bem-vindas nesse espaço. Conto com a sua participação e contribuição nesse projeto. Olá, amigos de todo o Brasil e América Latina. Estamos de volta na segunda edição do Espaço RP Educação. Dessa vez, teremos o privilégio de ter uma palestra completa, uma conferência completa de ninguém menos que a mais importante professora, pesquisadora da área de relações públicas do nosso país. Todo mundo já sabe de quem eu estou falando. Da nossa querida professora Margarida Concha. Essa palestra, ela deu aqui, né? Ela fez, na realidade, a conferência de abertura de um evento aqui em Salvador, que faz exatamente essa interface, né? Ela vai falar da questão da educação no Brasil. E realmente é uma aula, né, da professora Margarida, e que nós vamos ter o privilégio de assistir aqui no Espaço RP Educação. Esse filme foi, na realidade, captado e foi disponibilizado na rede através da Web TV UNEB, né, da Universidade do Estado da Bahia, e nós estamos agora retransmitindo essa palestra para todos vocês. Vamos lá para essa primeira parte da palestra da professora doutora Margarida Concha, a nossa grande guru. Fazer com que o ensino, a pesquisa e os serviços de extensão sejam vanguardas para a transformação social. Valorizar a comunicação como área estratégica nas mediações com a sociedade, que também eu vou detalhar mais para frente. O campo da comunicação no contexto dessa sociedade contemporânea. Primeiro, a visão abrangente da comunicação no âmbito das transformações sociais. Então, nós temos que entender a comunicação não simplesmente como uma especialização ou como uma área. Nós temos que entender a comunicação, em primeiro lugar, como um fenômeno, como um processo social básico que move a sociedade. Por isso que a comunicação ela tem que ser entendida de uma forma muito mais abrangente do que simplesmente transmissão de informação, como divulgação. Nesse âmbito, o poder das novas tecnologias, né, de comunicação e da informação nos processos e nas mediações das transformações políticas, econômicas e sociais. E o papel dos profissionais de comunicação frente aos desafios da contemporaneidade. Nosso papel é um papel muito complexo, muito difícil, né? Você não tem mais um ambiente tranquilo, né? Você vive com as incertezas, né? Que o próprio Guides coloca. Nós vivemos numa incerteza global. Então, cada vez mais, nós temos que nos deparar com mudanças, com novos desafios e, consequentemente, nós temos que entender o poder expressivo que a comunicação exerce em todos os sentidos. A propósito, eu gostaria, sem me alongar, de citar um livro recente do Manuel Castro sobre comunicação e poder.
todos nós conhecemos, né, o seu trabalho, a Sociedade Rede, as obras do final dos anos 80, quando ele mostrou as mudanças estruturais que a sociedade estava passando. O seu trabalho mais recente foca justamente no poder que essa comunicação exerce, né? Ele diz: poder é algo mais que comunicação, e comunicação é algo mais que poder. E a comunicação de massa, a comunicação que pode chegar a toda a sociedade, conforme se ingerir mediante relações de poder enraizado no negócio dos meios de comunicação e na política do Estado. O poder da comunicação está no centro da estrutura e da dinâmica da sociedade. Então, a comunicação, ela exerce de fato um grande poder e move, né, toda a sociedade nesse contexto. Outra contribuição que eu acho importante nesse contexto de analisar o poder, que o poder da comunicação, ela não está centrado mais somente no Estado e mesmo nos meios de comunicação. Há pouco eu falava do poder da sociedade civil hoje, né? Então, o professor Jesus Timoteu, da Universidade Complutense de Madrid, ele fala do poder diluído. O que é isso? Quer dizer, o poder hoje ele é diluído entre vários jogadores compartilhados, né? O Estado e partidos políticos, a opinião pública, os meios de comunicação, associações civis, grandes corporações. A gente sabe o quanto que as empresas, né, têm todo um poder. As grandes empresas transnacionais são elas que modificam, que propõem leis. Então, o marketing político, o consumo, nós vivemos um problema sério de excesso de consumo. Haja visto que o Brasil está vivenciando hoje, em todas as capitais, nas grandes cidades, o excesso de automóvel. Então, as pessoas estão deslumbradas, né, em consumir sem um consumo consciente, etc. Né? Então, como operam os processos de comunicação na sociedade? Em uma estrutura social que é a da sociedade rede, construída ao redor das redes digitais de comunicação. Nós estamos vivendo numa estrutura social que é dirigida, ela é formatada, né, nas redes digitais, não tem como fugir. Né? Operam de acordo com a estrutura, a cultura, a organização e a tecnologia de comunicação de uma determinada sociedade. É evidente, dependendo do desenvolvimento de cada sociedade. Mas, em geral, nós estamos sendo movidos, né, justamente nessa sociedade em rede, em plena era digital. Com relação à comunicação pública, né, foi me pedido também, então eu trouxe algumas reflexões que eu vou compartilhar aqui com vocês. Né. Quando nós falamos em comunicação pública, primeiro é bom destacar que existem vários conceitos, várias percepções. Eu sintetizo da seguinte forma. A primeira comunicação pública é a chamada comunicação pública estatal, que é a comunicação pública gerada e produzida pelo Estado. Quer dizer, o Estado democrático, né, ou o Estado, mesmo que seja um Estado autoritário, é aquela comunicação que é do Estado, não estou falando de determinados governos. Né? Depois nós temos a comunicação pública vinculada à participação da sociedade civil organizada que atua nas esferas pública em defesa da coletividade. Nós temos a chamada comunicação pública das instituições e dos órgãos públicos, que nós podemos chamar da comunicação institucional, que é a comunicação também pode ser chamada de governamental, que está ligada à promoção de imagem, dos serviços, das realizações do governo, etc. Quer dizer, essa é uma das modalidades, que é a comunicação. Muitas vezes, quando se fala em comunicação pública, entende somente essa, né?
e também a comunicação política, que para muitos é comunicação pública, mas na verdade ela está muito centrada nos partidos políticos e nas eleições, né, que seria a comunicação mais com objetivos de conquista de poder político. Tá? Então a gente vai desenvolver mais essa parte só para introduzir. Quanto aos estudos, foi uma orientanda minha, a professora Mariângela Asvani, que descobriu o país que tem maior desenvolvimento, maior produção com livros e desenvolveu melhor as teorias da comunicação pública é a Itália. Né? Então, a propósito, eu vou apresentar aqui alguns diagramas do professor Stefano Rolando, que é considerado o maior teórico de comunicação pública, né, reconhecimento mundial. Nós trouxemos para o Congresso da Associação dos Pesquisadores de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, em 2010, quando nós realizamos um congresso com essa temática. Então é interessante que ele usa uma metáfora de 5 andares, incluindo o térreo, para poder explicar os estágios, né, da comunicação pública. Então, segundo ele, existem territórios, cidades, regiões e estados que ainda não construíram um edifício. Alguns países estão construindo o térreo. Outros já iniciaram a construção do primeiro e o segundo andar. Pouquíssimos já completaram a construção, chegando até a cobertura. Então, o sistema de comunicação pública ainda é bastante fragmentado. Então, vamos lá. O primeiro estágio, que ele chama o térreo. O que significa isso? O térreo é conhecido como acesso preliminar, né, construído para desenvolver serviços básicos de comunicação. Quem somos, aonde estamos, nossas competências. Quer dizer, é aquela comunicação muito mais informativa. Ela está ali para informar. Também serve para regulamentar o direito de acesso aos atos administrativos. A gente poderia ali fazer um paralelo com o próprio diário oficial, né? Quer dizer, seria aquela comunicação extremamente básica. O primeiro andar, conhecido como frontline, é constituído de serviços pontuais, como difusão de atos e normas. Tudo isso pode ser feito tanto online como fisicamente. O segundo andar é constituído pela dinâmica das campanhas publicitárias e ou jornalísticas, relacionadas à aplicação das normas e à atuação das políticas públicas, que devem ser amplamente difundidas para a população. Então, vocês estão vendo, o segundo andar já está num estágio, mas os dois primeiros, o térreo e o primeiro, estão muito centrados naquela informação mais burocrática, né? Mais administrativa, né, dos órgãos públicos. Já o terceiro andar está ligado à democracia participativa, ou seja, gestão processual, que deve ser debatido publicamente. Quer dizer, o cidadão, ele participa, ele tem acesso às informações, ele interage. É nesse sentido que eu vejo a importância de um portal, né, de comunicação que seja também, que propicie essa interação, né? Sobre temas de interesse geral com as instituições antes da tomada de decisão. Quando você trabalha o planejamento participativo, o orçamento participativo, tudo isso já vocês estão vendo, vai exigir também uma estrutura de comunicação muito mais arrojada. O quarto andar, que existe especialmente em organizações privadas, já seria um estágio mais elevado, no sentido de trabalhar conceitos relacionados com marca. Vamos supor, uma cidade. Eu lembro uma vez, uma palestra que nós estávamos no Chile, foi feita uma pesquisa, aí eles falaram assim, mas o Chile não tem
uma marca, né? Como tem outros países. Então, qual seria a marca que identifica o Chile, né? O Brasil é meio controverso, nós temos várias marcas, né? Tem algumas que são meio estereótipos e outras não. Então, hoje está se trabalhando muito em termos de cidade, quer dizer, agora também no país, com as Olimpíadas e tudo mais, e a Copa do Mundo, a gente vê a necessidade de uma comunicação pública que se preocupe também, né, em projetar para a população, tanto interna como de fora, o que nós queremos passar. Então já seria um estágio, a gente poderia transportar isso para a universidade. Quer dizer, além do nosso público interno, o que nós queremos, enquanto UNEB, passar para, não só para o estado da Bahia, mas para todo o Brasil e para o exterior, né? Seria um pouco já nesse sentido. Os estudos, né, de comunicação pública no Brasil, nós temos várias visões e conceitos. Então, os estudos têm sido marcados pela multiplicidade de percepções e conceitos, muito comunicação pública como sinônimo de comunicação governamental. Muitos acham muito mais charmoso chamar comunicação pública do que comunicação governamental, relações públicas governamentais. Mas, de fato, por exemplo, uma comunicação de um determinado governo é uma comunicação de governo, né? Uma comunicação governamental. A comunicação pública, a estatal, é uma comunicação pública que tem um interesse que visa, ela não está fazendo propaganda, ela está transmitindo mensagens de interesse público, tipo saúde. Eu vejo como um bom exemplo o Poder Judiciário, na época de eleições. É uma campanha de defesa da cidadania, da necessidade da participação. Então, essa assume um caráter mais de uma comunicação pública estatal. E muitos, né, nós temos em comunicação pública como comunicação política. Então, há vertentes também de trabalhos, né, nessa linha. E comunicação pública na esfera pública da sociedade civil. Muitos trabalhos, muitos artigos focando a comunicação pública nos movimentos sociais, com base em Habermas e outros autores que dão essa base da questão do espaço público, etc. Então, vocês estão vendo que os conceitos, eles ainda estão sendo trabalhados, mas a gente tem que entender a comunicação pública dessa forma mais abrangente. Eu citaria, não dá tempo de falar do trabalho de cada um, mas eu gostaria de registrar alguns autores estudiosos. A professora Heloísa Matos, que é pioneira no Brasil, na EGA, orientou vários trabalhos, agora voltou também. Ela foi uma das que começou a estudar, a orientar a tese. A professora Elizabeth Brandão, de Brasília. A professora Ana Lúcia Novelli, que também fez doutorado na ECA e trabalha no Senado Federal. O Jorge Duarte, que foi assessor da SECOM, da Secretaria de Comunicação, agora voltou para a Embrapa, organizou um livro. A professora Maria José da Costa Oliveira também organizou um livro, a tese dela, já a Maria José, ela trabalha muito lá mais na esfera pública, né? A professora Mariângela Asvani, acabou de sair o livro da sua tese de doutorado. O seu estudo está centrado na comunicação pública estatal. É um trabalho assim, muito dedicado, ela fez uma grande revisão bibliográfica dos autores brasileiros e dos autores internacionais. Todos esses autores, vocês poderão encontrar artigos, livros, né, disponíveis, tá bom? E temos também, que eu deixei até um para a Ascom, um livro resultante do Congresso da Abrapcorp de 2010, que é justamente sobre comunicação pública, sociedade e cidadania. Ou seja,
Felizmente, nós já temos uma literatura no país que pode ser utilizada como referencial. Inscrições abertas para a pós-graduação do EGERP, especialização Gestão Estratégica e Relações Públicas, o melhor curso da área no Brasil. No EGERP, os mais renomados professores do país formam alunos para atuar na gestão da comunicação e dos relacionamentos estratégicos nas organizações. Aulas apenas num fim de semana por mês. Inscreva-se 71-3233-3236 ou pelo egerp.com.br. Você merece o melhor. Você merece EGERP. Olá, amigos de todo o Brasil e América Latina. Durante toda essa semana estarei entrando para falar com você e para te convidar para participar desse novo projeto do Portal RP Bahia da RPTV. Vem conosco. Tem interesse em participar? Quer ser um correspondente da RPTV na sua cidade? Entre em contato pelo e-mail portalrpbahia@gmail.com. Você é muito bem-vindo por aqui. Contamos com a sua participação. Olá, amigos de todo o Brasil e América Latina. Estou de volta, como estou fazendo durante toda essa semana, trazendo sempre novidades aqui para vocês, que o Portal RP Bahia preparou para vocês através da RPTV. E dessa vez eu estou aqui para falar de um programa muito especial, que é o programa Cenário RP, que será apresentado pela colega e amiga Nalu Miranda. Esse programa trará importantes figuras, né? Artistas intelectuais, muitas pessoas importantes que valorizam e que, de certa forma, fazem com que a nossa profissão seja uma profissão cada vez mais importante. Nalu Miranda vai mostrar isso através do seu programa Cenário RP, um programa que nós realmente estamos apostando muito e cremos que vai dar grande audiência. E claro, contamos com a sua audiência para esse grande programa. Cenário RP com Nalu Miranda. Espero vê-lo sempre participando, porque Nalu está preparando também um espaço nas redes sociais para interação com a comunidade. E esse espaço será muito interessante. Espero que você aproveite também desse espaço. Bom, daqui a pouquinho eu volto novamente trazendo mais novidades da RPTV e ou do Portal RP Bahia, do nosso novo Portal RP Bahia. Olá, amigos de todo o Brasil e América Latina, estamos de volta aqui com o Espaço RP Educação, hoje com essa conferência maravilhosa da professora doutora Margarida Kunsch, na íntegra para a gente, né? Então vamos agora assistir essa segunda parte com o restante da palestra da professora Margarida. Com vocês. Prosseguindo, quer dizer, eu vejo a comunicação pública como algo muito necessário, ao mesmo tempo até como uma obrigação, sobretudo quem atua no serviço público. Qual é a razão de ser do serviço público? Justamente o cidadão, a sociedade.
Portanto, a necessidade de uma mudança cultural da mentalidade, tanto do serviço público quanto da sociedade, para resgatar a legitimidade do poder público. A questão da cidadania, a questão da responsabilização, o controle social, né? Evitar a corrupção, quer dizer, a comunicação tem que estar a serviço, agora com a lei do acesso à informação, quer dizer, nós, profissionais, gestores da comunicação, nós temos que trabalhar para isso, não simplesmente para divulgar. Nós temos que fazer com que as nossas ações comunicativas contribuam para uma sociedade mais justa e também para chamar a atenção de um serviço público que não corresponda às normas, às leis vigentes, etc, etc. Qual seria, então, o papel, né, da comunicação? Primeiro, a universidade pública vai se deparar com alguns desafios, né? Os servidores públicos e os gestores estão preparados, engajados para uma comunicação proativa? A comunicação é prioridade nas nossas instituições públicas? Eu acredito que nós já avançamos muito, né? Já visto todo esse auditório aqui, isso mostra que realmente a comunicação é importante, é relevante, né? Senão não existiria nem essa iniciativa da realização do primeiro Multicom. Quais seriam os caminhos, né, para a melhoria da qualidade da comunicação nas instituições públicas? Saber enfrentar e romper com algumas barreiras. Para todos nós que somos formados, que trabalhamos na área, ou que somos simpáticos, nós temos aqui, né, a professora Ivete, antiga e eterna companheira e amiga, que sempre também valorizou a comunicação, né? A vice-reitora, a professora Adriana, quer dizer, se elas estão sentadas aqui, para nós é um testemunho de que a comunicação, para elas também é importante. Por quê? Eu costumo dizer assim, a comunicação não é feita somente pela equipe responsável, a comunicação é feita por todos. Quer dizer, eu vejo que o grande desafio nosso é convencer aqueles que não são da área, aqueles que estão lá. Então, nós temos que, muitas vezes, nos deparar com algumas barreiras, né? Por exemplo, estereótipos existentes sobre o serviço público. Eu vou dar um exemplo. Em 94, eu contribuí lá na assessoria de comunicação da Universidade de São Paulo. Aí eu fiz uma iniciativa semelhante. Nós fizemos primeiro uma reunião com os correspondentes do jornal da USP, dos campos do interior, e depois eu convoquei um primeiro encontro, nós chamamos de grupo de trabalho, que agora foi reativado depois de alguns anos, justamente para pensar a comunicação da universidade. Qual foi a nossa estratégia? Nós chamamos também a diretora de recursos humanos, por causa da comunicação interna. Na época era uma professora do Instituto de Matemática Física da USP de São Carlos. Ela falou, mas o que vocês têm a ver com benefício? Por que vocês querem fazer essa pesquisa? Eu falei, professora, mas é porque nós primeiro, antes de fazermos a comunicação interna, nós temos que conhecer o que o público quer, o que eles esperam, o que os servidores querem. Ou seja, num primeiro momento, alguns também, mesmo dos que eram da correspondente, jornalistas, era um ceticismo total, não acreditavam, mas nós fomos em frente. Então é normal, às vezes as pessoas já estão tão cansadas que vem um jovem, você quer mudar, né? Você quer propor, isso vai dar em nada. Nós não podemos deixar levar. Então, isso aconteceu também comigo. E o que depois nós fomos conquistando. Esse grupo, nós fizemos essa reunião,
propusemos, quer dizer, ao invés de eu criar uma política de cima para baixo, agora todo mundo vai fazer isso. Então a gente consultava. O que vocês acham? Criamos uma agência de notícia e estabelecemos de forma conjunta com esses representantes, assim, toda vez que tiver um evento, uma defesa de uma tese, um fato relevante, nós então, já havia então uma orientação, uma diretriz que eles deveriam informar, mandar essa informação para a agência de notícias. E assim foi. Realizamos um evento com a área de recursos humanos de comunicação interna. Realizamos um com editores de ciência, jornalistas, convidamos para mostrar a pesquisa que estava sendo feita. Ou seja, nós temos que, no contexto, buscar estratégias. E realmente deu certo. O que nós levamos em conta? Mesmo aquelas unidades, que nós chamamos muito de unidade, ou unidade de ensino, ou instituto, hospital, qualquer o que fosse a unidade, que não tivesse lá um agente, alguém formado, um profissional de comunicação, a gente imaginava assim, alguém faz alguma coisa na área de comunicação. Então nós detectávamos, às vezes, assistente acadêmico. E foi muito importante essa experiência. Então nós conseguimos um representante de cada unidade. E com esse representante nós mantínhamos então uma interlocução. Só estou dando esse exemplo que muitas vezes você tem que romper com o status quo, né? Culto excessivo à burocracia, ceticismo, né, que eu já comentei, do servidor público, ingerências políticas, o imediatismo e a improvisação das ações comunicativas. Só para completar, essa nossa colega, essa professora que dirigia a área de recursos humanos da universidade, nós conseguimos a sua adesão, a sua confiança, que ela chegou a esse ponto. Quando ela fazia uma comunicação para os diretores das unidades, que ela achava que era importante, né, em termos de informação oficial, ela mandava simultaneamente também para o responsável da área de comunicação. Quer dizer, oficialmente, e mandava, quer dizer, isso para nós foi um avanço em termos, né, de uma conquista. As assessorias de comunicação na universidade pública devem estabelecer políticas e estratégias de comunicação que levem em conta o interesse público. Não estar somente a serviço do reitor ou da reitora, tem que pensar no aspecto institucional. Isso é muito importante. Nós temos, porque se nós institucionalizarmos um trabalho competente, eficiente, muda-se reitor e esses profissionais vão continuar, porque ninguém é bobo de querer destruir uma estrutura que está bem montada, né? Planejar e administrar estrategicamente a comunicação, superando a antiga adoção de pura e simples função técnica de assessoria de imprensa, de divulgação e produção midiática. Quer dizer, nós temos que buscar interações, buscar ações inovadoras. Todas as demais, assessoria de imprensa, produção midiática, elas têm que ser um produto de um trabalho, de um planejamento, de um plano de comunicação maior. Só para fundamentar, eu não posso deixar de recorrer aqui ao professor Cândido Teobaldo de Souza Andrade, né, pioneiro das relações públicas no Brasil, e recuperar o que ele chamou os princípios fundamentais das relações públicas na esfera governamental. Isso lá dos anos 60, né, 70, e que tem a atualidade de hoje, né, que seria, quais são os pilares que fundamentam as nossas práticas da área de comunicação institucional e de relações públicas? Evidentemente, a democracia, o interesse público, a informação, direito à informação, população, cidadão, cidadania. Quer dizer, vamos voltar lá aos direitos humanos, né? O direito de ser informado, o direito, o acesso à informação. Isso
condição sine qua non para a gente pensar e fundamentar um plano estratégico de comunicação na universidade. Só para recordar, porque direito à informação e dever do Estado com a sociedade e a opinião pública. O sistema político democrático, a necessidade de relações públicas, pois a população, a participação do povo, do cidadão, é um princípio fundamental da democracia. A nossa comunicação tem que estar a serviço da democracia. A administração pública não pode funcionar sem a compreensão de suas atividades e seus processos. A separação entre governantes e governados é consequência principalmente da falta de informação. Cabe ao governo manter abertas as fontes de informação e os canais de comunicação. Isso aí, por ele dizia, né, o professor Teobaldo, que é da maior atualidade, que eu acho que nós devemos recorrer quando vamos fundamentar o nosso plano estratégico. As assessorias de comunicação devem permear o relacionamento com os cidadãos e a sociedade com os seguintes valores. A verdade, a transparência. Né? Quando a gente fala em transparência, é realmente que haja uma visibilidade. Vamos usar uma metáfora de uma sala de vidro, onde você vê tudo o que está acontecendo. Assim que deve ser a administração pública. Não tem que ser segredo. O cidadão tem... Nós avançamos muito no país, mas nós precisamos de muito mais transparência. Rapidez, clareza, cordialidade, credibilidade, ouvidoria. Um plano estratégico de comunicação não pode deixar de lado, né, incluir também a questão de ouvidoria. Por quê? É a partir das falas, a partir das manifestações de uma sociedade, da população, é que nós vamos saber de fato o que ela quer. Resposta. O cidadão quer resposta. Ele não quer que você enrole com informação. Quantas vezes o cidadão comum, aquele mais humilde, que não sabe se defender, vai para um órgão público e ele não tem acesso à internet. Imagine como essa pessoa sofre. Nós temos que olhar também aqueles que não têm acesso à era digital, que não têm acesso. Quer dizer, como fazer? Eu sei que vocês lidam com comunidades carentes, né, pelo Estado, né, cidades pobres. Como nós vamos, então, a partir desses valores, como nós vamos trabalhar essa comunicação? Porque não adianta só a gente criar um plano estratégico bonito, missão, valores. Os valores precisam brotar a partir da discussão de vocês aqui, na dinâmica de grupo. Quais são os valores que nós podemos nos comprometer com a nossa comunicação? A comunicação na universidade, novas perspectivas. A comunicação na universidade precisa ser vista como um setor estratégico de interação com a sociedade para a difusão da produção científica, dos serviços de cultura e de extensão. A razão de ser da área de comunicação, de uma ASCOM, como vocês chamam aqui, é realmente promover essa interação com a sociedade. A comunicação deve ser concebida como setor especializado e que valorize a profissionalização. Fico muito contente em ver aqui que os ex-alunos da área de comunicação, de relações públicas, jornalismo, de outras áreas, participam. Quer dizer, o Brasil hoje já tem um contingente de profissionais da área que devem ser valorizados. Então, a comunicação deixa de ser feita por amadores. Nós temos que realmente profissionalizar o setor, mediante cursos de graduação, pós-graduação, cursos de reciclagem, etc. E a adoção de uma filosofia, de uma política de comunicação organizacional integrada. Eu não vou me alongar, mas quando vocês forem elaborar, construir o diagnóstico, chegar a um plano estratégico, é importante que pense numa filosofia da comunicação integrada que leve em conta
uma atuação, esse núcleo de relações públicas, trabalhando a questão da comunicação institucional, a comunicação interna, toda essa parte do funcionamento da comunicação, né? A comunicação administrativa também, e também a comunicação metodológica. A universidade, ela precisa ter visibilidade, ela tem que captar recursos. Então, nós precisamos também ter uma comunicação mercadológica no bom sentido, né? Que realmente traga resultados. Quer dizer, a comunicação tem que ser entendida também como um fator estratégico importante. Pronto. Que eu sempre defendi, não só para a universidade, para as organizações em geral, a necessidade de se estabelecer uma política de comunicação. A universidade tem que se valer de serviços integrados de comunicação pautados por uma política global que privilegia a abertura das fontes, a popularização do conhecimento científico gerado e o estabelecimento de canais permanentes de comunicação com todos os segmentos sociais. Quer dizer, tem que popularizar o conhecimento, quer dizer, esse conhecimento que é gerado na universidade, por meio de seus programas de pós-graduação, por meio da produção dos alunos de graduação, isso não pode ficar na biblioteca ou agora nos arquivos, né, nos pendrives, nos HBs, tem que realmente ir para fora, tem que ser útil. As assessorias, né, continuando da comunicação, qual seria então o papel? Reforçando o que nós já tínhamos falado antes, papel em função dos processos da construção de cidadania, abrir canais de comunicação com os públicos, organizar as fontes de informação e prestar contas à sociedade, estabelecer políticas de comunicação e contribuir para que a universidade cumpra sua missão, visão e cultive a cultura e os valores humanos. A universidade, por excelência, ela deve cultivar esses valores, né? O pluralismo, a universalidade, a solidariedade, a ética, a excelência. Então, a comunicação ela tem que estar a serviço, né, da perpetuação desses valores. A universidade, pela sua natureza, ela é um espaço plural de ideias, de correntes ideológicas diferentes. Quer dizer, nós temos que, a comunicação ela tem que também estar a serviço, né, da divulgação, da perpetuação desses valores. E finalmente, então, quais seriam os desafios, né, para uma comunicação organizacional eficaz? Substituir a linearidade instrumental pela visão linear, gerencialista, por uma visão mais abrangente e crítica da comunicação nas organizações. Então, nós temos que substituir aquela visão linear, instrumental da comunicação como simples transmissão de informações. Nós temos que, como eu coloquei lá no início, entender a comunicação como um fenômeno, como um processo, né, que acontece em diferentes ambientes e tal. Considerar as dimensões humana, cultural e estratégica da comunicação organizacional. Eu venho trabalhando ultimamente nesses estudos, quer dizer, antes de qualquer coisa, nós temos que lembrar que as organizações estão formadas por pessoas, a natureza das organizações. Então, a questão humana, a questão cultural, ela tem que ser levada em conta. Como você vai trabalhar produzir comunicação para não ficar preso apenas na visão técnica, estratégica? Temos que pensar também nas pessoas, valorizar as pessoas, valorizar, por exemplo, a UNEB, ela tem toda uma cultura que ela tem que ser preservada. Ela tem que levar essa sua cultura de solidariedade, esses valores, para todos os seus campos. E a comunicação, no meu entender, tem um papel importantíssimo em tudo isso, né? Priorizar, então, a dimensão humana em suas estratégias e sua produção.
que eu vejo como uma necessidade dos novos tempos. E um outro item importante é buscar coerência entre o discurso e a prática cotidiana. Os públicos não são bons, os públicos são exigentes. Nós temos uma opinião pública vigilante. Então, enganam-se as organizações que acham que com a sua comunicação elas podem, né, manipular a informação. Cada vez mais isso vai ser contestado. Continuando com os desafios, né, eu chamo a atenção também, não vou me alongar, que é um assunto já muito conhecido de todos vocês, os desafios para os relacionamentos institucionais na era digital. A mudança do paradigma analógico para o digital, a convergência midiática e da concepção tradicional de públicos às redes interativas e sociais. O Manuel Castells, ele chama a atenção, né, dessas 3 formas de comunicação, está chamando a convergência midiática. O que é interessante, é uma coexistência, interação e complementariedade entre as 3 formas de comunicação. Comunicação interpessoal, comunicação de massa e a autocomunicação de massa. O que está acontecendo hoje? Essa convergência midiática que acontece na sociedade, ela acontece também no ambiente organizacional, nos contextos organizacionais. Eu costumo dizer muito para meus alunos, a comunicação das organizações, ela não inventa a roda, na verdade, ela se apropria, né? Ela busca, ela pratica as técnicas, as teorias da comunicação em geral, da comunicação. Por exemplo, nós não podemos vamos usar só redes sociais, vamos usar só a internet. Nós ainda precisamos usar o velho quadro de aviso. Nós temos que usar todos os meios. Dependendo de uma comunidade, eu vou ter que usar a comunicação oral. Essa abertura. O que acontece? Essa horizontalidade que está acontecendo na sociedade, ela também deve e acontece, se for bem conduzida, nas organizações. Né? Sobre a questão da convergência, né, um clássico, que é o autor, o Henry James, ele fala então da cooperação em várias plataformas e entre múltiplas indústrias midiáticas, e fala também da coexistência entre os sistemas de mídia e seus processos. Eu achei importante, vou transmitir aqui uma citação que ele diz: a convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro do cérebro dos consumidores individuais e em suas interações sociais com os outros. Se uma pessoa não quer, se um grupo não quer, por mais que você queira, isso não vai acontecer. Então, são as pessoas que movem, né, as mudanças. E, consequentemente, né, o processo comunicativo em rede, interativo, utilizando aí de todas as mais diversas formas para se interagir. E, evidentemente, não é novidade para vocês. O que acontece mais surpreendente nessa horizontalidade na interlocução da comunicação digital? Há o quê? Há uma mistura. Não há mais aquele público passivo que recebia. Você tem hoje o que os autores chamam de prosumidor, aquele que produz conteúdos. Então, essa convergência midiática, essa horizontalidade, essa interlocução nos processos interativos, a gente vê no dia a dia. O que as grandes redes, os grandes programas de televisão fazem? Tem um formato tradicional, mas eles inserem interlocuções das pessoas, isso no rádio, no jornal, quer dizer, os próprios meios massivos tradicionais, eles convivem também com os meios digitais modernos. Por quê? Não tem outra saída. É uma forma de interlocução.
né? E, consequentemente, nós temos que também, na comunicação da universidade, verificar como nós podemos promover também essa interlocução. Aí nós temos os públicos, né, de uma organização, que num plano estratégico é básico, mas é bom lembrar, nós temos desde os públicos mais tradicionais até os públicos mais novos, por exemplo, agências reguladoras, as organizações sociais, os grupos de pressão. Então, qualquer plano estratégico não pode esquecer. O mais importante não é mapear, identificar, o mais importante é conhecer o que esses públicos pensam. Daí a necessidade fundamental do uso da pesquisa para criar um diagnóstico mais consistente, mais científico. Só também para lembrar que as redes ou mídias sociais são hoje públicos estratégicos, né? Então, aquele conceito tradicional de público interno, misto e externo, dos manuais de relações públicas ensinados, não dão mais conta. Já tem muito tempo que eu venho falando isso. Quer dizer, você tem que entender os públicos hoje dentro de uma dinâmica social. E com todos esses novos atores aí que estão, né, interagindo. Então, e o número de públicos com a internet é incontrolável. Planejamento e gestão estratégica da comunicação. O que eu poderia dizer aqui? Primeiro, a proposição de estratégias de comunicação nos órgãos públicos pressupõe, primeiro, existência de uma política global de comunicação para toda a universidade. Quer dizer, não é o reitor, não é a vice-reitora, não são os diretores que vão dizer. Isso tem que brotar de um trabalho juntos de vocês, quer dizer, com o pé no chão. O que é possível em termos de nós traçarmos e pensarmos numa política de comunicação, não que isso seja uma camisa de força, que vai engessar. Eu acho que tem que ter uma proposta básica, mas que tem que levar em conta as demandas locais, as necessidades de determinados entornos, né, onde os campos estão localizados, etc. Mas é preciso que haja uma grande orientação. E isso tem que ser discutido entre vocês, que já conhecem, que já sabem onde estão pisando, para buscar, né? Utilização de pesquisas e auditorias de comunicação da opinião pública e de imagem institucional. Quando temos condições de investir numa pesquisa para saber o que o público pensa, o que o público acha, pegando os nossos públicos estratégicos principais, isso é o melhor caminho. O que eu às vezes costumo dizer, nós temos que sair do eu acho que, ou eu acho como, para uma base científica. Isso faz a grande diferença. Quando nós trabalhamos com base científica, o nosso trabalho ele se reveste de uma importância, de um valor muito maior do que um trabalho só pensando no improviso, na técnica para resolver problemas aqui e ali. Então isso tem que ser fruto também de um estudo consistente, etc. Uso adequado do verdadeiro sentido da comunicação pública. Eu tentei passar brevemente para vocês aqui o verdadeiro sentido da comunicação pública é o interesse social, é o interesse da maioria, é a democracia. Então, as ações de comunicação, elas têm que também levar em conta isso, sobretudo se trata de uma universidade pública. Necessidade de construir um plano estratégico de comunicação. Aquilo que nós já falamos, da necessidade da profissionalização. Então, o plano estratégico tem que ser feito no sentido de você criar as grandes diretrizes. Agora, eu não quero deixar de lado que o bom
profissional não é só aquele que é um estrategista, que sabe planejar de forma abrangente, num plano estratégico, é aquele também que sabe lidar no dia a dia, que sabe também trabalhar o planejamento tático, que é o que mais você faz. Quer dizer, as coisas não se separam, elas estão juntas. Então, se nós colocarmos no papel aquilo que nós queremos, onde nós queremos chegar, logicamente nunca vai ser algo acabado, pronto, mas facilita, né, o dia a dia nosso, e certamente a nossa comunicação vai buscar a excelência e a eficácia. E para concluir, eu posso reafirmar, que eu já falei muito, as ações comunicativas precisam ser guiadas por uma filosofia e uma política de comunicação integrada que leve em conta as demandas, os interesses e as exigências dos públicos estratégicos, da opinião pública e da sociedade. Isto é, deve haver total integração entre a comunicação interna, a comunicação institucional e a comunicação mercadológica. A gente às vezes separa no diagrama para ser didático, mas a gente não está lá colocando aquela ideia de que as coisas vão ser acontecendo de forma fragmentada, né? O que tem que se buscar é justamente uma sinergia, né, entre essas áreas. Em relação aos órgãos públicos, as bases para se estabelecer uma filosofia e uma política de comunicação devem ser o interesse público, a valorização da cidadania e o compromisso social. Por quê? Quem financia o serviço público é a sociedade. Então, nós temos um compromisso social, né? Temos uma missão frente ao trabalho que nós desenvolvemos. E isso é nobre. Então, aquela ideia de que o servidor público é um folgado, quer dizer, depende do servidor, porque nós temos excelentes servidores, né? Temos aqueles que se dedicam e temos aqueles que se acomodam. Mas a comunicação, ela tem que fazer um trabalho para sensibilizar todos desse compromisso social. E, por último, buscar sinergia entre as áreas da comunicação social na estrutura e nas práticas, né, da ASCOM, da UNEP. Muito obrigada. Olá, amigos! Que aula, hein, da professora Margarida. Mais uma vez, é sempre bom assistir a professora Margarida. Tive presente, né, lá nesse evento, vendo de perto, vendo presencialmente, e mais uma vez agora assistindo aqui com vocês, né, essa aula maravilhosa da professora Margarida. A gente entende por que ela é considerada, né, a mais importante pesquisadora da nossa área no Brasil. Professora, mais uma vez obrigado por tudo que a senhora tem feito pela nossa área e particularmente por nós do Portal RP Bahia, por mim e por Márcia, que sempre que convocamos, que precisamos da sua presença, a gente conta. Para a gente, realmente, a sua presença é sempre muito importante, porque ela legitima, ela dá força e ela garante um projeto de sucesso. Um projeto de sucesso do Brasil, da área de relações públicas, tem que ter Margarida Kunsch. Se não tem Margarida Kunsch, então está faltando alguma coisa. Valeu, gente! Então, por hoje, a gente fica por aqui com o Espaço RP Educação e aguardem novidades para a próxima edição, para a terceira edição do Espaço RP Educação. Tchau!
Espaço RP Educação. Esse é um espaço criado pelo Portal RP Bahia na RPTV para dar lugar ao projeto de educação continuada iniciado desde 2005 por nós, os idealizadores do Portal RP Bahia, eu, Marcelo Chamusca e Márcia Carvalhal, a grande parceira nesse projeto. Aqui terá lugar toda e qualquer iniciativa que tenha o objetivo de fortalecer o corpus teórico das relações públicas e ou contribuir para o avanço do conhecimento técnico da nossa profissão. Cursos, palestras, conferências, seminários, dentre outras atividades que sirvam ao propósito da educação em relações públicas e áreas afins, serão sempre muito bem-vindas nesse espaço. Conto com a sua participação e contribuição nesse projeto.